digno de honra, né? Já estamos abençoados aí com as orações. Glória a Deus por cada um que aqui está. E hoje nós queremos falar, seguindo a orientação sobre igreja, né? E hoje nós vamos falar em Colossenses. Nosso povo já está instruído nessa palavra, já ouviu essa palavra, mas nós vamos mais uma vez ministrá-la para firmar no nosso coração. Então, os Colossenses é uma igreja que ficava na Ásia Menor. E, na verdade, as cartas escritas às 7 igrejas é justamente as cartas que foram escritas à Ásia Menor, que na verdade é a Turquia hoje. O território é a Turquia. Todas elas eram na Turquia. Colossenses era uma igreja que ficava 15, 16 quilômetros distante de Laodiceia. E o fundador dessa igreja foi Epáfras. E o contexto da carta foi escrito em razão de alguns ensinos que estavam tentando se infiltrar, ensinos errados por judeus, né, que habitavam aquele lugar também. Então, falando algumas coisas em geral, a Turquia foi um dos povos que mais recebeu ensino, palavra de Deus, onde Paulo se esforçou de uma forma maravilhosa e grandiosa para ensinar aquele povo a andar nos caminhos do Senhor. Paulo era turco, ele era cidadão romano, era judeu e era turco. Ele tinha nascido em Tarso é na Turquia também. E nós estamos trazendo este assunto por quê? Porque hoje a Turquia, ela não chega a 2% de cristãos. A sua população não alcança 2% de cristãos. E a gente precisa ir descobrindo quais são as razões que levaram uma nação que tanto foi ministrada sobre o cristianismo, novamente cai em ensinos errados. Então, essa cidade de Colossos, ela tinha frígios, tinha povo frígio, que é da própria nação ali, vindos da parte do norte, e também tinha gregos e judeus. E os gregos acreditavam em muitos deuses, os frígios tinham uma senhora, né, que a maioria das nações tem, uma tal de Cibele, que era a principal divindade da Virgem, que era a mãe da montanha, ou a grande mãe. Então, isso era idolatria, e os judeus tentando ensinar a voltar para o judaísmo, para o Antigo Testamento. Então, Epáfras, ele fala com Paulo escreve a carta rebatendo estes ensinos errados, estes maus mestres, e chamando os colossenses a viverem uma vida pautada em Cristo. E nós, naturalmente, como já fizemos na igreja de Éfeso, vamos fazer aqui em Colossos, ver alguns versos para que a gente possa, então, falar outras coisas. Então, Colossenses 1:9 diz assim: por esta razão, nós também,
desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, Paulo orava que eles pudessem receber da parte do Senhor, naturalmente através do Espírito Santo, conhecimento da vontade de Deus e toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, novamente, estamos falando isto com o propósito de fazer com que sejamos despertados a conhecer a palavra. A palavra que vai nos dar firmeza para nós podermos enfrentar ensinos errados. É a palavra que vai firmar a nossa vida na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é expressa pelo Evangelho, né? Aqui está tanto Cristo falando como os seus apóstolos. No Novo Testamento menciona naturalmente muitas coisas do Antigo Testamento, porque permanecem, a maioria delas, as cerimoniais não, mas o restante sim. E é necessário que conhecimento, inteligência espiritual, ou seja, conhecimento da fé cristã, conhecimento de Cristo. Então ele orava para que o Senhor desse isso a eles, para que eles não caíssem em ensinos errados, uma vez que tinha os gregos e os judeus. Estes eram os piores influenciadores, aqueles que deles podiam vir os ensinos errados. Amados, essa palavra, ela é totalmente atual, embora ela foi escrita nesse tempo e tinha como propósito advertir, né, ou ajustar os colossenses ao caminho de Cristo, que tinha sido ensinado por Epáfras. Epáfras foi fundador da igreja lá. Então é necessário que a gente conheça. Por quê? Porque da mesma forma que nesta igreja estavam tentando trazer ensinos que contrariavam ou diminuíam, né, o que Cristo era, também nos dias de hoje se procura muito buscar coisas como se a igreja fosse um entretenimento, um local onde as pessoas sejam agradadas, sejam entretidas. Então se mistura a igreja com outras práticas que também muitas vezes são tradições. Ele vai falar isso para frente. E ele diz isso: olha, vocês precisam aprender, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra. E para quê? Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Este é o objetivo. Então, se faz necessário que nós aprendamos a palavra para que possamos agradar a Deus. Amados, que adianta ir para a igreja e não agradar o Senhor? Que adianta ser aprovados e aplaudidos pelos homens, mas aquele que nos dá a salvação, que um dia vai dizer: olha, você vai para o inferno, você vai para o céu, é Deus. Nós temos que agradar a Deus, né? Então, verso 10. Conhecimento para que possais andar dignamente. Então, como que se anda dignamente? Quando a gente anda em obediência à palavra. Como vamos obedecer à palavra se não a conhecemos direito? Como é que vai fazer isso? E Deus só vai se agradar, só vai aprovar
quando nós andarmos como Ele quer. Somos filhos. Um filho que anda fora daquilo que o pai quer, não agrada ao pai. Então, versículo 11, corroborados, ou seja, fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e gozo. Então, neste ensino da palavra do Senhor, é necessário o quê? Paciência, porque tem muita coisa que vai nos, vamos dizer assim, contrariar. E tem muita coisa que a gente precisa suportar, ter paciência com os novos, ter paciência com esperar a pessoa também, como nós, a crescer para poder servir ao Senhor de uma forma, como ele diz, agradável, de uma atendendo à vontade do Senhor. Neste ensino que eles estavam ensinando errado, Paulo, então, rebatendo, ele fala no capítulo 2, como eu disse para vocês, vou ler alguns versos, capítulo 2, versículo 7. Arraigados e edificados nele que é em Cristo, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Então ele diz, olha, o que vocês precisam seguir é o que Epáfras vos ensinou. Na fé, seguindo o que ele ensinou, crescendo em ações de graças. Então eles foram ensinados por Epáfras, e Epáfras lhe passou o evangelho como deveria ser. Né? E a questão é que ele usa duas palavras aqui que, assim, eu entendo que palavra precisa ser olhada na sua grande maioria com muito cuidado. Então, arraigados e edificados. Essas duas palavras, arraigados, nós pensamos numa árvore que está crescendo, suas raízes se penetrando o solo, né? E esta árvore, ela se alimenta da terra em que ela está e ela se firma nessa terra. Vem o vento, bate, ela se dobra, mas não cai, porque ela está com as suas raízes firmes, arraigadas, afundando, recebendo os ingredientes que ela precisa para se tornar forte e continuar crescendo. Então, não há como a gente poder ficar firme se não conhecer a palavra. Então, Paulo fala isso também, andar atrás de qualquer vento de doutrina, balançar para cá, balançar para lá, porque não tem a firmeza, não está fundamentado, não tem a inteligência espiritual para poder raciocinar espiritualmente. Né? Então, eles arraigados e edificados, construídos. A árvore, ela recolhe da terra e é firmada na terra. Nós devemos estar com as nossas raízes em Cristo, porque Ele é o nosso fundamento, e dele nos alimentar. Apenas em Cristo. E no versículo 8 diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, por causa dos gregos, filosofias, e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens judeus, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que são os rudimentos do mundo? São as primeiras lições. Entendimento que a gente recebe acerca de qualquer coisa. Então,
judeus estavam querendo introduzir nos colossenses ensinos ou práticas, né, que vinham do Antigo Testamento. Essas práticas, elas envolviam a circuncisão, nós temos isso no 2:11, a observância das regras judaicas sobre comida e bebida, e o cumprimento das leis sobre adoração regular, não só nas grandes festas, mas também nos sábados. Esse eu vou fazer questão de ler, é 2:16, diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Comida, amados, resumindo, toda ela é boa. A palavra diz isso. Toda ela só dá graças, toda ela é boa para se alimentar. Mas o que eu quero trazer, que é onde existe às vezes mais confusão, é quando ele diz ou dos sábados. Então muita gente interpreta isto como se referindo ao sábado. Não é o sábado. Ele diz aqui, eu quero que você, por favor, veja aí, dos sábados. Estes sábados está se referindo aos dias de descanso por festas ou por qualquer outra coisa. Então, não é o sábado. O sábado ele permanece. O sábado foi o dia que o Senhor, né, descansou e consagrou, separou. Então, o sábado permanece. Então, eles estavam querendo que os colossenses voltassem, na verdade, deixassem o Evangelho e se fossem encaminhados para o Antigo Testamento. E, neste processo, eles se utilizavam de coisas que são humanas, entendimentos humanos que, segundo o entendimento de Deus, é nada. Não se fortalecer em Deus e se fortalecer em coisas humanas não vai levar a lugar nenhum. Então, ele diz assim, no capítulo 2, verso 2, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento de Deus, que é Cristo. Então, os judeus procuravam ensinar uma coisa de mistério. Havia um entendimento que eles poderiam ascender aos céus, ver o trono de Deus e tal. Então, eles começaram a introduzir isso também nos Colossenses. E aí, como se isso fosse um mistério. E aí, o Paulo vem e diz, o mistério de Deus é Cristo. Não é nada destas coisas que vocês estão, né, que eles estavam ensinando aos Colossenses. O mistério é Cristo. Não tem mais mistério nenhum. Tudo, o mistério todo está em Cristo. E no versículo seguinte ele diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isto tudo está em Cristo. Eu não preciso de mais nada. Cristo, em Cristo eu tenho tudo. O que eu preciso é me alimentar dele. O que eu preciso é me enraizar nele. O que eu preciso é que ele seja o meu fundamento de vida. E através da oração, através do Espírito Santo, ele vai nos revelar quem é Cristo. E assim nós vamos conhecer o Senhor cada vez mais. Então, amados, a preocupação é em que nós não caiamos em erros, trazendo para dentro da igreja, trazendo ensinos para dentro da igreja, que não são de Cristo. Então, eu vou citar, por exemplo, Natal, festas juninas. São
comemorações, são tradições que, na verdade, por trás de tudo isso, o que existe é o trabalho do nosso inimigo. Estas pessoas todas, por arrogância, por questões de querer aparecer, por sentimentos humanos, trazem para dentro da igreja aquilo que está fora do Evangelho. Então, este cuidado em sermos totalmente fidedignos à palavra, procurar arrancar tudo de nós que não está dentro da palavra. Nós somos purificados quando nós deixamos tudo aquilo que é fora da palavra. Então nós não podemos trazer para a igreja coisas do mundo. E estas questões das tradições é terrível, porque, como eu disse no início, existiam povos diferentes que formaram colossos, gregos, judeus e frígios, né? Os frígios eram os naturais do lugar. Então, querido, estas misturas são um grande problema. Então, como eu disse também, Colossos, ele ficava próximo a Laodiceia. E se você... Primeiro, a cidade de Colossos não existe mais. Ela foi... teve um terremoto, ela foi destruída. Mas Laodiceia, se você pegar em Apocalipse, você vai ver que Laodiceia, o Senhor escreve ao pastor, dizendo que se ele não se arrependesse, ele vomitava a igreja. Então, vocês veem aonde que as coisas vão. Nós temos um evangelho que Paulo pregou, que eles ficavam assustados, os judeus ficavam assustados e diziam que Paulo estava revolucionando o mundo. De repente, quer dizer, não tão de repente, mas acaba indo a um ponto onde não chega a 2%. O que aconteceu? O que foi feito deste ensino? Então, este é o problema. Por que Deus vomitaria a igreja? E a última igreja, a igreja que representa os tempos de hoje, por que seria vomitada? Porque ela seria morna, ela teria misturas, ela não teria o verdadeiro amor ao Senhor, ela não estava praticando o verdadeiro evangelho. Então, a questão do ser humano interferir naquilo, ou querer mudar aquilo que Cristo ensinou, é o grande problema. Então, acaba caindo no discreto, acaba não tendo o apoio do Senhor, como não pode ter, né? Então, ele ensina, os outros ensinos são sempre o que eles ensinam nas outras. Santificação. Sem santificação, ninguém poderá ver a Deus, ou seja, ninguém vai ter a condição de ter entendimento de quem é Deus. Não tem santificação, esquece, não vai conseguir receber a revelação de quem é Deus, né? Então, o pecado precisa ser extinto, extirpado da vida da gente, para nos dedicarmos a receber as revelações que o Senhor tem para nós através do seu Santo Espírito. Então, isso é uma coisa. A outra, ensinando que a nossa vida agora é de Cristo, e como Cristo sofreu, nós também teríamos sofrimentos. Os colossenses estavam passando lutas e deveriam suportar as dificuldades que permaneceram na fé. Não são os acontecimentos terrenos que devem conduzir a nossa vida. Somos um povo que anda por fé. Se eu estou em luta, se estamos passando lutas, estamos aí em situações difíceis, a nossa fé jamais pode ser abalada. Cristo jamais deixou de existir e Cristo jamais deixou de estar conosco. Então, quando se mistura
é porque já não existe mais entendimento. Não se sabe do que... Não existe consciência do que está sendo dito, né? Então, o Senhor Jesus, nele habita toda a divindade. Ou seja, Jesus é a expressão exata de Deus. Ele é o próprio Deus. Glória a Deus. Então, o alerta, a palavra que estamos trazendo, é no sentido, resumindo, trazendo tudo em poucas palavras, vamos nos enraizar, ou seja, vamos nos fortalecer no conhecimento da palavra. Fortalecer-se no Senhor. No Senhor. Este fortalecimento é ter consciência de quem Ele é. Se eu tiver consciência de quem é Jesus, amados, eu não sei para você, mas eu acredito que, assim, o que é a nossa vida sem Cristo? O que é que Cristo fez por nós? Quem faria o que Ele fez? Quem faria o que Cristo fez por nós? Quem nos ama como Cristo nos ama? Quem? Então, se nós entrarmos nas profundezas, né, e buscar, não existe ouro espalhado em cima da terra. O ouro está escondido no fundo da terra. As riquezas precisam ser cavadas. Um conhecimento supérfluo, ou melhor, um conhecimento pequeno sobre o Evangelho, ele não vai te dar a ideia, né, de quem Cristo é, de quem Deus é. Não vai dar. Então é necessário que a gente se aprofunde. E aí nós vamos conhecer as riquezas, que são esses tesouros, que ele menciona no capítulo 2, versículo 3, escondidos. Eles vão nos ser revelados. E aí não há como a gente deixar, não importa o que aconteça, a gente nunca vai deixar dele, porque a gente sabe quem ele é. O mundo é um resultado das pessoas que praticam o mal. Mas o nosso Deus praticou todo o bem e continua tendo prazer em nos abençoar. Ele tem prazer. Ele diz que ele se compraz, tem prazer na beneficência, na justiça e no juízo. Deus se agrada de fazer isto. Ele tem prazer em nos dar as suas coisas que, assim, é muito... Eu me alegro, não importa, eu me alegro nas revelações de quem Ele é. É impressionante. Ninguém faria por mim, nem minha mãe. Se eu tenho uma coisa, alguém que, assim, me cativou, foi minha mãe. Ela fez coisas, apóstola, sabe? Que é uma mãe que em pouco tempo conseguiu transmitir amor para o filho de uma forma, assim, extraordinária. Mas ninguém faria, nem minha mãe faria por mim o que Cristo fez. Nem ela. Ninguém faria. Ir lá, pendurado 6 horas, sofrer afrontas por ter feito o bem pela minha vida. Ninguém faz isso. Ninguém. Então, amados, Cristo é tudo. Nele está Deus 100% representado. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos comprou. Ele sozinho venceu as trevas por nós. Bendito seja o Senhor para sempre. Como que nós podemos misturar coisas deste mundo por causa de tradições humanas? E as tradições, amados, a gente tem que se observar. Isso é mais para pastores, mas observar onde a minha igreja está. Ela é formada de que povo? No que esse povo andou?
que ele praticou? E ali vão estar os problemas. Ali é aquilo que a gente vai ter que confrontar. É retirar isto do meio do povo, as tradições. E levar o povo ao caminho do Senhor. Porque não tem coisa melhor. Se ama o povo de verdade, tem que arrancar o povo dessas práticas que vêm dos seus pais, tem que retirar. Porque o que você vai ouvir muito não é bem assim. Isso aí não tem problema. Não, isso aí é pastor que está doidinho. Este é o problema. Misturou. Eu posso chamar isso de prostituição espiritual. E o Senhor diz isso. Vocês não podem participar da minha mesa e participar da mesa do diabo. Não pode comer dele e comer da minha mesa. Não há como se alimentar perfeitamente de Cristo vivendo no mundo, comendo do mundo. Não tem como. Isso é prostituição espiritual. Isso aí é prostituir. É como um rio que desce das montanhas com a sua água translúcida, ou transparente, bonita, cristalina, e aí vem e encontra um esgoto no seu percurso, e o esgoto contamina aquilo que era tão precioso. É isso que se faz quando se mistura tradições, né? Quando se mistura coisas mundanas com Cristo, porque não sabem o que pregar mais. E a palavra está cheia de ensinamentos para que a gente possa produzir ensinos que nunca acabam. Será que a gente consegue vamos dizer assim, extrair todos os tesouros do conhecimento, mesmo que levando a vida inteira, do conhecimento, da sabedoria de Cristo ou de Deus? Será que nós vamos conseguir chegar no dedo? Não tem mais o que ensinar, Deus não tem mais nada para você, então vamos fazer uma festinha daqui, chamar o cantor fulano de tal, fazer um auê. Será que a gente já esgotou esses tesouros? Eu acredito que não. Eu não consigo. Eu só me maravilho. Vai indo, cada dia o Senhor tem mais o meu coração. Não há ninguém comparado a Ele. Bendito seja o Senhor. Que a gente tenha o cuidado de se aprofundar no conhecimento da sua palavra. Isso Efésios diz, fortalecidos, né? Fortalecendo os vossos lombos. É a oração da armadura. Na verdade, vamos ficar fortes no conhecimento da palavra. É ali que vai. Pode fugir para onde quiser. Quer ser cristão, quer agradar a Deus, não quer ser enganado, ou quer perder o tempo satisfazendo a si próprio com as suas vontades, ou seguir o Evangelho, agradar a Deus. Amados, passaram uma vida inteira, né, ouvindo palavras, ouvindo coisas, e não agradar a Deus é perda de tempo. Né? Não agradou? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que não praticam o que o Senhor quer, nem com a palavra na mão conseguem praticar, então vocês são pedra de tropeço. Então vamos focar em não deixar que coisas mundanas se misturem com aquilo que é perfeito, santo, maravilhoso. Deus abençoe. Só pensar nisto. O Senhor é a nossa força.
Nosso coração vai ser cheio, independente do que estiver acontecendo, eu vou saber que o Senhor está comigo. Independente do que está acontecendo, eu sei, Ele está comigo. Porque eu sou bom? Não, porque Ele diz na sua palavra também. Ninguém nos separará do amor dEle. Nada, absolutamente nada. Nada nos separará. Então está comigo. Eu sou falho, eu sou fraco, como foi falado no início. Está tudo certo. Somos isso mesmo. Mas Ele nos ama mais. Ninguém, nada absolutamente, vai nos separar. Certamente que a bondade do Senhor nos perseguirá todos os dias da nossa vida. Não interessa o que está acontecendo. O Senhor é conosco. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Palavra para o apóstolo.